Já estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida. Hoje o nosso bate-papo é sobre alimentação para os atletas, ou melhor, para os jogadores de futebol. Doutora Irene, nós estávamos falando aqui da importância dessa hidratação do corpo. Porém, muitos profissionais de educação física, quando nós estamos em uma academia fazendo atividade física intensa, fazendo circuito, musculação mesmo, eles recomendam a gente não tomar água durante o treino, ou melhor, apenas molhar a garganta, digamos assim, porque pode causar um desconforto, popularmente conhecido como dor desviada, né, ou dor do viado. Você de casa deve saber bem isso. O que a senhora recomenda nesses casos? Olha, eu recomendo o seguinte, você está fazendo uma atividade física, você tem que tomar antes, durante e depois. Só se tiver um uso muito grande da sudorese, certo? Se você suar muito, você precisa repor, mas não é muito. De vez em quando você vai lá, para se preparar mesmo, é importante que você antes, 1 hora antes, tome pelo menos 250 ml de água. É um copinho daqueles plásticos. E durante vai tomando um pouquinho, tá? E depois também repor essa água. Certo? Principalmente porque a água, ela é uma forma, ela é um oxigênio, ela carrega a nutrição, né? Esses nutrientes, né? Para os órgãos, para bom funcionamento do corpo, né? Nossa, certo? Então nós precisamos. Como é que nós vamos fazer uma atividade sem nos estar hidratado? Não, precisamos hidratar sim. Agora, a gente estava conversando aqui na hora do intervalo, nos bastidores, que essa quantidade de água para o jogador de futebol é maior. É cerca de 500 ml de água, e quando estiver terminando o jogo, mais ou menos 20, 10 minutos, cai para 250 ml. Não, é 500 ml, assim, 1 hora antes. Ah, 1 hora antes. Antes de começar o jogo, de 10 a 20 minutos, aí esse jogador tem que tomar pelo menos... A metade. Exatamente, 250 ml de água. Nós falamos ele já é hidratado. Nós falamos também da questão da importância de fazer essa complementação com o energético. E a gente cai num ponto. O brasileiro gosta muito de café, de tomar café. Isso. Como é que deve ser essa cafeína presente na alimentação do jogador de futebol? A cafeína, na verdade, para o jogador de futebol, ela é um recurso ergogênico, certo? O que é esse recurso ergogênico? Que dá energia. Que dá energia. Então, principalmente, a cafeína, na verdade, tem estudos que comprovam que dá mais resistência ao jogador. Evita a fadiga, né? Ele tem mais... tem menos fadiga, como falei, mais resistência. Ele prolonga mais o tempo de trabalho, de exercício dele. Ele tem força para dar aquele sprint, ou seja, aquela corrida rápida. Isso são estudos que comprovam que realmente há benefício da cafeína para o jogador. Mas também vamos devagar, porque ela também traz riscos. Exatamente. Ela traz benefícios, riscos, mas malefícios também, né? Exatamente, porque ela pode dar o quê? Ela é a diurética. E tudo que não queremos é um jogador desidratado. Pode dar dor de cabeça, irritabilidade, problemas gástricos. Então, tem que ter muito cuidado. Você tem que fazer uma anamnese com esse jogador para ver se ele não tem nenhuma uma desconforto patologia referente à ingestão dessa substância. Por exemplo, um jogador tem que tomar de 1 a 5 miligramas por quilo de peso. Não pode ultrapassar mais de 6 miligramas por quilo de peso. Tá certo? Esse é o indicado. Agora nós falamos da cafeína, do energético, da hidratação, da alimentação, mas o que o jogador de futebol, até mesmo um atleta, tem que evitar antes, durante e depois do treino? Ele tem que evitar, né, na verdade, evitar gordura, né, bebidas alcoólicas, né, excesso, ele tem que descansar, ele não pode ficar... Tem que ter uma boa noite de sono. Uma boa noite de sono, tá certo? Então, ele tem que evitar consumir açúcar, porque o açúcar também traz o problema de ficar agitado, não consegue descansar. E tudo que nós queremos é uma alimentação balanceada e um descanso. Tá? Então, a alimentação, um bom treino e um descanso são as 3 vertentes importantes para um jogador. Aí sim, ele está preparado. E a alimentação de um jogador de futebol não é tão diferente de uma alimentação
de um outro... Uma outra pessoa, né? Isso, de outro atleta. O problema é que o aporte é maior. Tá? Se você consome 2.000 quilocalorias por dia, ele vai consumir umas 4. Né? Então é diferente. Essa é a diferença. Mas a alimentação é balanceada, é salada, é carnes grelhadas, de preferências brancas. É ter um prato realmente colorido, presente todos os nutrientes, né? Não deixando de lado o carboidrato, a proteína, a salada, entre outros benefícios que essa comida vai trazer realmente. Agora, doutora, está aí a importância da presença de um profissional, de um nutricionista, de um conjunto de profissionais multidisciplinares, né? Para aliar a atividade física, a alimentação, o descanso, o treino, tudo isso, né? Exatamente, isso se chama equipe multidisciplinar. Então vai médico, nutricionista, fisioterapeuta, psicólogo, quase que não sai, né? Então, tudo isso para trabalhar o quê? Trabalhar esse atleta. Fazer um estudo, né? Exatamente, tem que trabalhar esse atleta. Ele tem que ter todo esse suporte, ele tem que ter uma alimentação, um médico ali para fazer exames, né, para saber como é que ele está. Então, isso é importante. Agora, a nossa produção do programa Estilo de Vida separou algumas dicas de como deve ser essa alimentação do atleta para ter um melhor desempenho esportivo e evitar carências nutricionais. Acompanhe. Vitaminas e minerais. Esses elementos regulam o funcionamento intestinal, diminuindo desconforto e sono excessivo. Tem papel importante na circulação sanguínea e também no sistema imunológico. Carboidratos. Esses elementos fornecem energia suficiente para o atleta praticar esportes e fazer as atividades do dia a dia. Gorduras. As gorduras também fornecem grande quantidade de energia para o corpo. Proteínas. Considerados nutrientes construtores, as proteínas constroem e reparam os músculos, tecidos e células. Produzem anticorpos, enzimas e hormônios que regulam o corpo. Água. De extrema importância, a água para os atletas é recomendado de 10 a 12 copos por dia. Deve ser ingerida constantemente durante o jogo, para manter o nível de hidratação do corpo. Bom, essa nossa dica, doutora, veio para complementar o que nós já falamos desde a nossa primeira participação aqui no programa. Mas o que eu gostaria de destacar, nós vimos aí algumas fotos de comidas, né, de fast foods, por exemplo, a pizza, hambúrguer, sanduíches, batata frita. Isso deve ser evitado sim, ou o atleta pode comer pelo menos uma vez por semana, uma vez por mês, dependendo do caso. Nós não podemos tirar tudo deles, né? Senão é difícil resistir. Né? Resistir. Mas em época de concentração, em época de que vai ter treino forte, eles não podem, exatamente por causa da gordura. E tudo que vem de fritura tem gordura. E a pior gordura, a gordura saturada. Então, a gordura que deixa o atleta mais cansado, Cansado, né? Principalmente porque a degradação dessa gordura é mais lenta, então vai deixar o atleta mais cansado, né, de fazer essa quebra dessa gordura. Então não podemos fazer ele correr risco de ter algum problema de saúde. Então, toda a nutrição é exatamente tem que viver na vida, fazer parte da rotina desse atleta, uma alimentação balanceada. Então tem que ter muito cuidado com a alimentação deles. Doutora, muito obrigada pela sua presença hoje no programa Estilo de Vida. Quero ressaltar que a nossa produção lá no Twitter estava comentando sobre a gordura saturada, a importância de beber líquidos, entre outros. Nosso diretor de TV estava puxando a orelha das nossas produtoras, sim, viu? Estava ouvindo aqui o comentário deles. Então, muito obrigada, doutora, pela sua presença. Tenho certeza que é assim como a nossa produção, que estava ouvindo as dicas da doutora Irene Correia, a nossa Márcia também está falando conosco, que recebeu essas dicas. Então, você de casa, eu tenho certeza que vai contribuir muito na sua alimentação, na sua atividade física. E como eu falei, todo
todo dia é dia de começar a ter uma vida mais saudável, de encontrar o seu estilo de vida. Que tal começar hoje, né, doutora? Vamos começar, vamos ter uma vida melhor, né? Mais saudável. Então, muito obrigada. É o que Obrigada nós a vocês. queremos. Queremos, inclusive, que essas dicas possam chegar à nossa seleção brasileira, aos nossos jogadores, né? Para conseguirmos aí um desempenho ótimo e um resultado maravilhoso, mais do que maravilhoso, né? Então, muito obrigada e até a próxima. Até a próxima. E para você de casa, não saia daí, porque no próximo bloco eu volto com uma dica para os nossos colegas jornalistas. No próximo bloco eu falo, então não sai daí que o intervalo é rapidinho, a gente já volta. Até lá.